Sejam todos muito bem-vindos ao Pelos Postos Podcast, um espaço aberto para todo advogado que busca diálogo e desenvolvimento da sua carreira. Pegue seu café e vem bater esse papo conosco. Eu sou Olivia Delgado. Eu sou Natália Cariello e hoje o nosso convidado é um advogado que trabalha numa grande banca de advocacia para compartilhar conosco a sua experiência em atuar num escritório e nos permitir entender como é estar num escritório com uma banca já estabelecida. Bem-vindo, Dr. Breno. Muito obrigado, Natália. Muito obrigado, Lívia. Vai ser um prazer esse bate-papo hoje e estou super à disposição para conversarmos. Então, no episódio de hoje, convidamos o Dr. Breno Kingman, sócio sênior da área tributária do Vieira Rezende Advogados. Advogado tributarista formado pela UFRJ, pós-graduado em Direito Financeiro e Tributário pela UF, professor da pós-graduação da Mackenzie e PJT-ABDF, membro da Comissão Tributária da OAB, fundador do Grupo de Debates Tributários GDT. E, já no início de 2024, a atuação desse colega e de sua equipe foi reconhecida e destacada pelo ranking LAC Approved. Bom ter você conosco aqui hoje, Breno. Parabéns! Muito obrigado, Lívia. Muito obrigado, Natália. Esses rankings, né, e virou uma moda nesse mercado da advocacia, os rankings. Eu tenho duas coisas para falar sobre isso. Primeiro, que o advogado não pode ser escravo de ranking. Porque muitas vezes há uma frustração muito grande de um advogado que não entra no ranking, ou quando é mal ranqueado, de achar que a atividade dele não está sendo bem percebida pelo mercado. Mas, obviamente, que existe toda uma metodologia desses rankings para poder fazer o ranqueamento e colocar uma pessoa ali ou não. E isso depende, às vezes, do tamanho do escritório, da quantidade de clientes, de estar na Praça de São Paulo, que é uma praça com mais gente do que a Praça do Rio. Então, assim, primeira coisa, eu não acho que o ranking ele deva ser levado tão a sério. Mas, ao mesmo momento, também é bom entrar, né? É claro que a gente gosta quando a gente entra. Claro, obviamente. Tem um guia que chama Chambers and Partners, que talvez seja o mais conhecido. E quando eu entrei pela primeira vez, foi muito satisfatório, porque não é um trabalho só individual seu, né? Como você tem equipe, é uma vitória da equipe, né? Então, a área tributária do escritório foi ranqueada no Chambers, então é aquele... Que é a sua área. No caso, eu sou tributarista, que é aquele dia que você sai para comemorar e mostrar que, de alguma forma, o mercado e seus pares, porque é assim que o ranking é feito, ele faz uma entrevista no mercado, entre os clientes e entre os pares, você está sendo reconhecido como um bom advogado. É sempre gratificante. É gratificante, mas o que eu realmente sou muito refratário é ser escravo de ranking. Achar que por quem tá lá é bom e quem não tá lá é ruim. Isso realmente eu não concordo, porque existem ótimos advogados fora do ranking, como existem maus advogados que estão no ranqueados também. Então é apenas um indicativo, mas não pode ser considerado algo definitivo. Breno, e falando, assim, você hoje está numa grande banca, né, desde que nasceu em 1995, e se sustenta e se mantém, vem com título, vem com esse ranking nesse momento. O quanto de renovação, de estudo e de atualização exigiu para que esse escritório se mantivesse. E mais do que isso, né? Estar ainda em crescimento num mercado que às vezes a gente ainda ouve falar tão saturado e com tamanha concorrência. Como é isso dentro de uma grande banca? O escritório fará 30 anos no ano que vem. A gente está sediado em Rio, São Paulo e Brasília. É um escritório com quase 100 advogados. Né? É uma banca com tamanho considerável. E quando você chega nesse tamanho, os desafios aumentam muito. Porque você se torna você tem uma estrutura bastante profissional. Hoje, por exemplo, a gente tem um CEO. Inclusive, queria mandar um abraço para o nosso CEO, Pedro Hermeto, um grande amigo. Você tem gerência de RH, você tem gerência de TI, você tem gerência financeira. E dentro dessas gerências profissionais que fazem, por exemplo, gerência de marketing, o profissional que faz a responsável de marketing, análise Vira uma de dados. grande empresa. Eu acho que não chamaria de empresa, porque o escritório de advocacia ele tem um perfil que a gente conhece bem como funciona. Eu diria profissional. Eu prefiro essa palavra profissional do que a questão de ser empresa. Questão empresa, né, Lívia? Porque o advogado, né, por ser um profissional liberal, e eu defendo muito isso lá com o meu time, eu acho que quando você passa na OAB e você entra num escritório, seja pequeno ou seja grande, você tem que se sentir dono daquele escritório. Porque no final do dia você é um advogado. Então, você é responsável pelas suas petições, pelas suas análises, pelas suas consultas. E mesmo o recém-formado é um advogado pleno
no exercício da profissão. Então, eu não gosto de considerar como empresa e eu não gosto daqueles escritórios que são muito hierarquizados, né? Que tem um sócio sênior que só fala com o sócio abaixo dele, o sócio fala com o advogado sênior e ele não tem nem contato ali com o estagiário, com o advogado júnior. Eu acho que o bom escritório é aquele escritório que trata todo mundo como advogados, como profissionais liberais e como colegas. Time, né? Um time. São as relações humanas se destacando também, né? Isso é essa humanidade, essa sensibilidade no trato com seus colegas, independente do avanço, né, ou do crescimento dentro da própria carreira e no mesmo escritório, por um acaso. Exatamente. E o advogado, mesmo aquele recém-formado, ele tem que entender que ele é dono da prática dele. E se ele está numa banca, ele tem que se entender também dono daquela banca. Porque o contato com o cliente vai ser direto. Muitas vezes ele tem uma cota do escritório e a remuneração dele é atrelada à produtividade e ao lucro daquela banca. Então eu entendo que o bom profissional, a boa advogada, o bom advogado é aquele que no primeiro dia, já depois de passada a prova da ordem, se sente dono do escritório e começa a tratar os clientes com excelência, conversar com o sócio já pensando quais são os desafios do escritório num ambiente de negócio tão difícil, ajudar na administração. Eu entendo que o advogado de um grande escritório ou de um pequeno escritório tem que ter essa visão de dono. Acho que essa é a palavra. Breno, isso eu e Lívia estávamos estruturando, né, a nossa conversa. Como funcionaria dentro de um escritório, no seu ponto de vista, a postura de um advogado ou o cuidado de um advogado de forma individualizada, quase que tratando a sua carreira sem que isso possa convergir ou divergir da postura do escritório. Os interesses do escritório. Será que é possível, por exemplo, hoje, todo mundo com mercado digital, querendo às vezes projetar pessoalmente, né? A sua carreira. Isso é conflitante com os interesses de um escritório? Eu entendo que não, eu entendo que todas as pessoas têm as suas individualidades, as suas particularidades, o jeito de ser, mas é muito importante aquele profissional que pensa primeiro na instituição e no grupo e depois no particular, no indivíduo. E eu entendo que o profissional que tem essa visão, quando ele age se desenvolvendo individualmente ou particularmente, de alguma forma ele tem mais benefício quando ele pensa antes no grupo. Vou dar um exemplo. Um advogado que quer fazer uma pós-graduação. E se ele tem a ideia, olha, eu vou fazer uma pós-graduação que pode ajudar o meu time a se desenvolver junto comigo. Perfeito. Eu acho que essa visão tende a dar mais certo do que a visão de um advogado que vai fazer uma pós-graduação, ou vai escrever um artigo ou um livro, sem pensar no efeito que aquilo vai ter no time ou na instituição que ele está aderido. Tem um livro de um ex-CEO da Disney chamado Michael Eisner, que é Working Together, que é Trabalhando Junto. E ele mostra que as grandes empresas são aquelas em que os donos trabalham umbreando, trabalham junto e todo mundo remando na mesma direção. Olhando para o mesmo local, olhando para o mesmo objetivo. Eu acredito que aquelas sociedades e que um sócio tá preocupado em ter uma performance melhor do que o próprio sócio, ela tende, em algum momento, dar com a cara no muro. Eu realmente acredito naquela partnership, naquela sociedade, com aquele afeto que a gente aprende na aula de direito comercial, né? Afeto de sociedade, os sócios são amigos, e um está olhando para o outro pensando como eu posso ajudá-lo a me ajudar. Unir forças, né? Para o crescimento isso mesmo, Natália. do grupo. Isso faz muita diferença. Não olhar o outro advogado, o outro colega, como um competidor. Acredito muito nisso. Infelizmente, em algum momento do ambiente de escritório de advocacia, houve um incentivo à concorrência entre os associados, entre os estagiários e mesmo entre os sócios, por metas ou por promoções, dizendo que tem pouco espaço, então vocês têm que competir para poder chegar ali na frente. E isso, na minha opinião, causa alguns problemas. O primeiro é um problema que isso que eu acabei de dizer, dessa união, ela fica bastante enfraquecida. Segundo, que eu acho que esse tipo de cultura
tende a fazer com que o escritório passe por daqui a pouco uma cisão ali na frente, por rupturas. Uhum. E a mais, a gente está vivendo um ambiente agora de que a questão intelectual e psicológica das pessoas é cada vez mais Destacada. E um ambiente Especialmente depois de uma pandemia, né? E você incentivar esse ambiente de competição, esse ambiente De rivalidade. que não é saudável, você acaba gerando um problema de saúde mental daqueles advogados que estão ali, daquele grupo, que em médio e longo prazo, com certeza, terá um efeito, inclusive, na produtividade da equipe e na perenidade daquela sociedade. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, agora em outro aspecto. Independente do escritório ser assim, full service, você acha que o mercado está mais disposto a receber advogados generalistas ou especialistas, especialmente nas grandes bancas? De que maneira isso acontece para vocês, por exemplo, lá no Vieira Resende? Lívia, assim, antes de entrar nessa resposta do ponto de vista mais específico, eu sempre defendo que o advogado, por estar situado numa ciência humana, ele tem que conhecer de ser humano. Perfeito. Concordo em gênero, número e grau. E isso faz com que a gente tenha a necessidade de ter uma formação humanista. Saber de cinema, de teatro, de livros, de séries, conversar com as pessoas, conhecer o ser humano. Porque você vai lidar, no fundo, com humanos, né? Você vai resolver os problemas de pessoas reais. Exatamente. Na sua advocacia. Então, eu tive o professor Flávio Bauer Novelli, que, falando de direito tributário, ele começou falando de uma peça de teatro, depois ele falou de filosofia, depois ele falou de livros. Ai, eu acho tão lindo. E a gente não sabia o que ele estava querendo... onde estava o direito onde ele vai chegar. E no final, a aula era sobre imunidade e tudo fez sentido. Porque, realmente, conhecer o direito é conhecer o ser humano, então essa formação abrangente ela é muito importante. E aí, respondendo a sua pergunta, eu acho que o bom advogado, ele tem que saber direito. Ele não tem que saber direito tributário. Ele não tem que saber direito societário. Ele não tem que saber direito civil, ele tem que saber direito. Porque o direito é um só. E o médico bom também é o médico que olha o paciente como um todo. Mas, obviamente, quando você está numa grande banca, há algumas vezes necessidade de você ter uma atuação muito específica, né? Então, assim, eu sou tributarista especializado em ICMS. Isso existe também. E algumas bancas, especialmente as muito grandes, elas incentivam esse tipo de especialização. Uhum. Mas, na minha visão, é ideal que mesmo o advogado tributarista, por exemplo, dentro da prática do tributário, ele tenha uma atuação mais abrangente. Ele saiba de contencioso e consultoria, ele saiba de todos os tributos, porque como você tem uma quantidade menor de trabalho a cada ano que passa por diversas razões, se você começar a se limitar muito e ficar muito especializado, é cada vez mais difícil você conseguir aquele tipo de trabalho. Então, assim, o Vieira Resende, hoje em dia, respondendo a tua pergunta, primeiro, a gente procura advogados que têm essa formação humanista. Tanto que, às vezes, quando a gente vai aplicar a prova para estagiário ou para advogado júnior, tem lá uma prova quase de conhecimentos gerais. Quais os livros que você está lendo? Com base naquela tipo de resposta, você consegue entender se aquele advogado é uma pessoa mais culta ou menos culta, se ele é uma pessoa que é mais técnico ou ele é... Que tem que ver algo a mais, né? Que deseja ir além, se tem uma ambição, se quer crescer, se quer contribuir para esse time, né? Isso, de fato, a gente acrescenta muito no dia a dia e a rotina em um escritório não é fácil, porque a gente lida e está sob pressão por muitos momentos, quase o dia inteiro. Então, ter essa articulação para lidar com o colega, lidar com os problemas, contribuir com a equipe, isso de fato é fundamental, né? Isso é muito importante. E, mais uma vez, quando você fala de não se limitar, fica muito evidente que a gente precisa cada vez mais ser e nos permitir dialogar com outras profissões, com outras áreas do direito, compreender o cenário. Eu posso não entender detalhadamente como funciona o mecanismo de imunidade, mas eu preciso entender, pelo menos, a lógica constitucional, onde aquilo está sedimentado, para poder andar, né? Para poder dar uma orientação e conseguir compreender o todo, porque o cliente não traz um problema numa caixa fechada.
Ele traz a vida dele, que é um complexo de questões Ou a vida na área empresarial né, também, que eu atuo na área empresarial. Não tem como eu falar de um contrato sem permear outros assuntos. É impossível, não tem como eu analisar um contrato. Eu posso não entender de engenharia, mas eu tenho que entender o escopo do meu cliente, o que ele busca e outras questões trabalhistas. Não sou especialista, mas eu preciso dialogar e entender aquilo. Você está certíssima, Natália. E você falando, me ocorreu uma palavra que é a palavra da vez agora no ambiente empresarial, que é a questão da diversidade. A gente estava falando de diversidade de abrangência de conhecimento ou de conhecimento específico, mas quando você tem uma sociedade com uma diversidade muito, muito bem fundamentada, com mulheres, homens, pretos, brancos, mais velhos, mais jovens, você faz um time que é capaz de entender a complexidade do problema com vários ângulos, e isso traz uma capacidade maior de você entender o ser humano, que era aquilo que a gente estava falando, de crescimento, e de dar boas soluções para os casos. Então, assim, é uma coisa que as grandes bancas estão muito focadas atualmente, na questão da diversidade. E isso a gente já começa a enxergar tanto no Vieira Resende quanto nos nossos concorrentes, e eu percebo o quanto que isso tem melhorado o ambiente do trabalho, tem melhorado a forma de nós enxergarmos os problemas e darmos boas soluções para os casos, e no final do dia sermos mais lucrativos e produtivos, porque quando você cria uma cultura e um ambiente saudável desse, diverso, você faz com que as pessoas se engajem mais e tenham aquela visão de dono e que a gente estava falando no início da conversa. Então, eu realmente acredito que um bom advogado com conhecimento abrangente, ele consegue desempenhar melhor a função dele, e um time diverso consegue desempenhar aquela tarefa de uma forma mais eficaz. E um time, eu diria, um time engajado, né, com esse fundamento. E eu acho que isso aplica a qualquer escritório, grande ou pequeno, né, como ser um escritório grande ou um escritório que se inicia com 2, 3 advogados. Essa é a base sólida, né? Vamos crescer com quais premissas, com quais propósitos, como vai ser o nosso trabalho aqui, para que a gente tenha confiança e transparência. Eu acho que é uma palavra que determina a nossa atuação em conjunto, no mesmo escritório, no mesmo ambiente de trabalho. A transparência e a segurança de que eu posso confiar em você. Perfeito. Eu concordo muito com isso. Você estava falando assim de escritório grande, escritório pequeno. Uma coisa que eu tenho uma convicção muito grande é que existe o escritório grande ruim e existe o escritório pequeno ótimo. Então, você ser grande, não necessariamente você é melhor do que o escritório pequeno. Sim, verdade. O que cada um de nós tem que refletir e fazer um exercício é aquela história do missão, visão e valores, que durante muito tempo eu achava que era apenas uma coisa ali longe de mim, né? Longe de nós, até um dia que um consultor amigo meu me explicou, e ele falou o seguinte: olha, missão é o que você faz bem. O que você faz bem? É a sua missão. Visão é o que eu quero chegar, o que eu quero chegar na minha sociedade, na minha vida. E valores é algo inato, né? Quais são os meus valores? O que eu não vou abrir mão aqui, né? O que eu não... Né, esses valores direcionam a nossa missão, o nosso atuar, as nossas escolhas. Exato. Então, um advogado, por exemplo, que tem um perfil muito acadêmico e quer ser um parecerista, essa é a missão dele. Eu vou dar parecer, eu sou acadêmico. Qual é a visão? Ele quer estar no escritório grande e uma atuação de contencioso de consultoria, uma atuação abrangente, viajar o mundo inteiro? Às vezes não. Às vezes não. A visão dele, olha, eu quero fazer meu doutorado, quero fazer meu pós-doutorado, quero ser um baita parecerista, e essa é a visão. Então, assim, cada advogado vai ter que fazer um exercício individual para saber o seguinte: o que eu quero? O que eu posso dizer é que o escritório grande, ele é feito para pessoas que têm o perfil de escritório grande, que não necessariamente vai ser melhor do que a pessoa que trabalha no escritório menor. E a diversidade também ajuda, né? Agrega isso, porque a maioria nos escritórios, a maioria são escritórios médios e pequenos, e que agregam. São públicos diferentes, são contextos diferentes. Eu, por exemplo, hoje atuo numa cidade do interior, a gente tem clientes fora, Rio, São Paulo, é um escritório grande, e que a gente atua de uma maneira específica numa cidade do interior, né? Claro que agora, com o online, com o digital, a gente vem ganhando novos braços, novas possibilidades, mas que é isso, não é melhor ou pior, é diferente.
Isso que o Breno falou me lembrou um pouco do nosso episódio 5 com o Dr. Renato Porto, em que ele falou uma coisa muito interessante. Sobre justamente a gente conhecer as nossas habilidades e o que a gente gosta de fazer. Porque de nada adianta, né? Se eu sou uma pessoa que adora escrever, sou mais introspectiva, mais isso e aquilo, me colocar, por exemplo, a fazer sustentação oral todos os dias. E vice-versa. Então, assim, conhecer as nossas habilidades, né? E é isso em qualquer ambiente, pequeno ou grande, é que talvez nos coloque de frente para o gol, né? Vamos potencializar aquilo que já são habilidades, talvez, nada, e Uhum. também as desenvolvidas durante a sua formação. É isso mesmo. A Natália estava falando da questão dela trabalhar a partir do interior. E eu falo com muita propriedade porque eu sou de 2 interiores. Eu nasci numa cidade pequeniníssima do interior de Minas Gerais, chama Santos Dumont, é onde o inventor nasceu. E depois meu pai foi da CSN e eu fui morar em Volta Redonda, morar num bairro de classe média, longe do centro, numa cidade do interior. Né? De Barra do Piraí. Então a gente é primo daqui a pouco, né? Verdade, desse jeito. E essa questão do interior e capital, como também tem o eixo sudeste versus nordeste, versus norte, centro-oeste, eu queria falar 2 coisas. A primeira coisa é que existe, às vezes, um preconceito contra o advogado do interior, ou com o advogado do nordeste, ou com o advogado do norte. E aí o advogado de São Paulo, do Rio, chega numa postura prepotente, achando que aquelas pessoas são fracas ou ruins. E eu adoro quando isso acontece. Eu adoro, porque daí claro. Eu já sento à mesa ainda. E, infelizmente, eu atuo na área empresarial, às vezes a maioria são homens, né? Naturalmente, em negociação, em grandes negócios ali, a maioria tem muito mais homens do que mulheres. Então, eu sou do interior, sou mulher. Não sou lá uma enorme mulher, assim. Então, às vezes, a pessoa baixa a guarda ali, aí você vai ganhando espaço quando você vê. Você virou o jogo. E olha... Os melhores advogados que eu conheci vieram do interior. Para começo, por exemplo... eu também sou do interior, sou de Teresópolis. É interior. O Sérgio Bermudes, por exemplo, né, de Cachoeiro, do Itapemirim, lá do Espírito Santo, para citar um. O Rui Barbosa era baiano. Olha aí. Né? Era todos de fora do... Grande Rui. É o Grande Rui. E outra questão é que a gente, no escritório grande, a gente tem muito contato com escritórios gigantes de fora do Brasil. História de Nova York, história de Londres. E você percebe 2 coisas. A nossa advocacia não deve nada à advocacia deles. E outra coisa é que você sente o preconceito reverso, né? Sim. Eles têm uma postura de achar que o advogado brasileiro vai ter uma sofisticação menor que a deles, e muitas vezes a sofisticação é maior. Exatamente. Então, a gente tem que ter esse olhar realmente sem preconceito, porque... E qualidade não é territorialista, né? Exatamente. É isso mesmo, Lívia. E o direito, como a gente estava falando até no episódio anterior que a gente gravou com a Carla, é a dedicação, é o empenho, é o estudo, né? Valorizar a escrita, a interpretação, são ferramentas que hoje a gente vê, às vezes, muitos profissionais esquecendo, desvalorizando, né? E vocês, em contratação, devem passar por isso o tempo inteiro, né? A importância hoje... Ainda mais com essa dinâmica, com o digital, que a gente às vezes escreve menos, lê de uma maneira muito mais dinâmica. Às vezes eu assisto vídeo no YouTube, as aulas, alguma coisa, dá aquela acelerada. Então muda um pouco, muda o jeito da gente ter a informação ali. Mas a gente não pode jamais negligenciar a nossa missão, o quanto o nosso trabalho vai impactar na vida do outro e o quanto as nossas ferramentas precisam estar ali, afiadas, prontas, porque quando você está em jogo, a gente fala, quando está na arena, quando o jogo começa, não tem como voltar. Você tem que estar ali, a mente... Nossa, eu adoro, assim, a mente vai, a velocidade enorme para que você encontre as soluções para aquele momento. Não tem como você parar tudo, deixa eu consultar aqui o Google. Não, tem que... É o que você falou, a visão ampla. Até para dizer que não sabe alguma coisa ou que você precisa detalhar, tem que ter a segurança, a oratória e as qualificações para dizer isso com autoridade e respeito, né? Porque ninguém sabe tudo, óbvio que ninguém sabe tudo. Perfeito. Cada profissão tem a sua ferramenta. A gente está aqui no estúdio, tem profissionais ali atrás das câmeras, e a ferramenta deles é o conhecimento que eles têm de áudio, de som, de luz e o microfone aqui na nossa frente.
A ferramenta do advogado é a língua portuguesa. Exatamente, falamos sobre isso no episódio anterior. Então, o bom advogado, ele é um apaixonado pela língua portuguesa. Ele lê os autores portugueses de destaque, ele já leu Machado de Assis, ele lê Eça de Queiroz, ele lê os sermões do Padre Antônio Vieira, ele lê Graciliano Ramos, ele lê bons textos. Ele busca nos jornais quais são os jornalistas que têm bons textos e o que eu posso tirar daquilo ali para aprimorar o meu texto. E faz todo sentido para a gente, então, ter uma devoção à língua portuguesa. Então, o bom advogado é aquele advogado que conhece muito a nossa língua. Oratória vem depois. Porque a oratória é a forma de você se expressar num idioma que você já tem que ter um mínimo de domínio. Um mínimo de domínio. Então, assim, dica para os advogados mais jovens, os estagiários, leiam muito, leiam o tempo inteiro. Quando eles me dizem o seguinte, olha, para você saber direito, você tem que ler muito. Na verdade, não é ler muito doutrina, obviamente que a gente tem que ler muito, mas tem que estudar, né? Estudar, mas é ler muito porque a língua, a gente precisa dominar a língua bem, seja na linguagem escrita das petições, seja na sustentação oral, na hora de fazer uma reunião com o cliente, na hora de despachar com o desembargador. E mais uma vez, mesmo não sendo uma leitura jurídica, gera repertório. E o repertório, ele é, de fato, capaz de mudar o jogo. Capaz de criar um engajamento, como você falou, da cultura que permeia um escritório. Né? E até para você valorizar os advogados que trabalham com você, ter essa troca, isso é muito importante. E quantas vezes, por exemplo, numa mesa de negociação, a gente chega a um denominador comum, às vezes por identidades pessoais entre as pessoas que estão sentadas à mesa, que são, às vezes, ex-adversos nessa negociação, têm interesses completamente opostos, mas apenas pelo modo de se falar, esse approach, né? Ele pode ser decisivo para que modifique, inclusive, o resultado prático, né, dessa negociação. E muitas vezes isso você fala de uma coisa pessoal, sua, etc e tal, e isso conecta. Porque nós estamos falando, embora muitas vezes pessoas jurídicas estejam sentadas, mas quem está sentado à mesa é uma pessoa física, é um humano, né? E aí voltamos à questão da necessidade, né, de pensar a formação do advogado como uma formação humanística. Porque nós, no final das contas, pessoas jurídicas ou físicas, nós estaremos sempre diante de humanos. E aí, esses elementos de conexão são muito importantes. Concordo muito. E você falando, uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, mas eu acho que o bom advogado é aquele advogado que gosta de gente. Nossa. Eu também acho. Que gosta de pessoas. Que se interessa pelas pessoas, que se importa o que você com faz, as pessoas. Escutar. É muito normal, às vezes, a gente, numa conversa, a gente pergunta assim, qual série que você está vendo? Você está me respondendo qual é a série, mas eu estou um pouco preocupado com o que você está falando. Eu já estou pensando qual é a que eu estou assistindo para poder falar para você. A gente verbaliza muito mais do que escutar o outro, né? Gostar de ser humano. Então, puxar o que você tem para falar a mim, né? Eu acho que a gente tem esse fenômeno da escuta, ele está cada vez mais raro. Eu acabei de ler aquele livro Essencialismo, ele fala um pouco disso, né? Da capacidade de fato ouvir o que o outro está dizendo. E para nós isso é vital, até para o cliente, né? Para que ele chegue até nós, a gente compreenda, porque muitas vezes o problema está escondido. Ele traz um cenário, quantas vezes eu já fiz reunião, o cliente traz o cenário, você vai desmembrando, você entende que perguntas devem ser feitas, porque não tem roteiro. Não tem roteiro, você precisa entender. E cada cliente é único, né? Principalmente em áreas, área empresarial, área tributária, família. Cada cliente é único. Então, para você compreender que problema tem ali, não é só aquela questão, não é só uma disputa de sócios que estão brigando por 1% da sociedade. Tem algo além daquilo. E eu sou muito fã, eu adoro quando encontro advogados dispostos a sentar, a negociar, a dialogar, a tirar do judiciário o que pode ser resolvido entre as partes. E isso também é uma questão de cultura. Ainda é muito difícil, eu encontro muita resistência para isso. Lamento imensamente, porque existem questões que podem ser resolvidas com celeridade, com seriedade,
e que às vezes são levadas ao judiciário, que é uma morosidade inerente, não vai mudar tão, assim, não vai mudar tão cedo, mas enquanto a gente tiver a cultura ou o hábito de só querer litigar, de só querer brigar na justiça, te vejo no judiciário, não vou dialogar, é uma perda de tempo para todo mundo. E assim, às vezes eu lamento muito encontrar profissionais, colegas que não estão dispostos a sentar e encontrar o meio termo. Não a minha resposta, eu não quero que ele faça o que eu estou propondo. É uma mesa de negociação, onde a gente pode ceder, o que a gente pode fazer, qual o melhor para o meu cliente, para o seu, mas qual o meio do caminho que a gente pode chegar. Porque o do judiciário vai ser mais complicado. Concordo muito contigo, assim, a advocacia, e eu sou apaixonado pela advocacia, nunca quis fazer concurso público, eu sou advogado. Advogado raiz. Advogado raiz. Advocacia é um sacerdócio. Você é alguém que ameniza sofrimento alheio. Por isso que eu chamo de sacerdócio. Você tem que ser quase que um psicólogo do seu cliente. Então, você entender o problema do seu cliente e propor uma boa solução, você está, às vezes, salvando a vida daquela pessoa. Porque salvar a vida não é apenas no sentido biológico do médico. Muitas vezes uma questão patrimonial, uma questão familiar... De dignidade de vida. De dignidade de vida. Ela, ou a liberdade da pessoa, Sim. Que não é uma área que a gente faz, mas que aquilo vai significar se a vida da pessoa vai para um caminho ou para o outro. Então, nossa profissão é algo muito sério. É uma responsabilidade muito grande. Não à toa que a gente recebe um honorário, né? Que é uma honra, né? É uma honra você estar trabalhando para aquela pessoa. Verdade. Não tinha pensado nisso. Essa é a origem. Eu aprendi com o Sérgio Bermudes. E estar bem vestido faz parte desse cerimonial de sacerdócio. Porque aqueles advogados antigos que colocavam aquela peruca branca nos tribunais ingleses, porque você estar ali no tribunal decidindo se a pessoa vai perder a casa dele ou não, ou vai estar em liberdade ou não, é um momento muito sagrado. E você tem que se vestir tal como porque você padre. fala pelo outro, né? Claro. Você é a voz, né? E a voz no sentido, né, cultural, né? Realmente tudo aquilo que a pessoa deseja tá ali, na sua voz. Hoje eu tô sem gravata porque é um podcast entre amigos. Mas eu sou incapaz de ir ao fórum, mesmo que não seja para uma sustentação oral, sem gravata. Mas você é formalista, conservador zero, não sou nada disso. Mas eu entendo que a nossa profissão... ela tem um protocolo que é um respeito ao seu cliente. Também acho. O problema do cliente é tão sério, às vezes é o maior problema que ele tem, quando você chega numa reunião de terno e gravata, você está dando a devida importância ao problema dele. Você chega de calça jeans e camisa polo, se amanhã eu for fazer uma cirurgia delicada, eu vou querer que o médico esteja todo de branco. Se eu chegar e ele tiver de calça jeans e camisa polo, eu vou ficar preocupado. Né? Porque existe um rito liturgia, uma liturgia, exatamente. E eu defendo bastante lá, especialmente entre os advogados mais jovens, que especialmente quando estiver em contato com um cliente, você tem que botar a sua melhor roupa, né? Porque o problema dele é algo que está causando sofrimento e você tem que mostrar que aquele momento é muito importante para ele. Você vai se preparar de todas as maneiras para defender o direito dele. Exatamente. Tem uma frase que eu aprendi com o pai de um sócio meu, chama Ricardo Oriani, e o filho também, que ele dizia assim, por trás da estética existe uma ética. Nossa. Então, quando você chega num escritório de advocacia que é bonito, que é organizado, você sabe que aquele escritório e aqueles profissionais são profissionais organizados, estudiosos, disciplinados, e vice-versa. Quando você chega aqui nesse estúdio que está tudo organizado, profissional e tudo, você sabe o que vem por trás. É uma empresa bem estruturada. Então, eu realmente acredito que as duas coisas andem em conjunto. Uma petição limpa, bem feita, com os parágrafos corretos, com as citações bem feitas. Capricho, né? Isso cuidado, respeito, dedicação. Mostra preparo. Esse advogado é estudioso. É chato. E o chato no bom sentido. Exato. Aqui, né? Exatamente. Aquele, né, detalhista. O chato detalhista. Breno, eu tô com essa cara porque eu tô refletindo, foi tão intenso, assim, e eu adoro quando o convidado vem. Tivemos a honra de muitos convidados com esse brilho no olhar, como você disse, né? Sou advogado nato, gosto da minha profissão, vivo da minha profissão. E o propósito do podcast, de fato, é colocar a advocacia no lugar que ela merece e que
volta e meia anda bem desvalorizada e contribuímos para isso, não sejamos vítimas disso, né? Somos responsáveis por isso. Então, tem muitas pessoas que estão iniciando a carreira, pessoas que estão retomando a carreira. Se você pudesse compartilhar com a gente da sua experiência, da sua trajetória até aqui, e de ser hoje, em 2024, o que você diria para os advogados olharem com cuidado e se prepararem para se tornar um advogado de destaque, sem a referência do grande, do pequeno escritório, mas de destaque naquilo que se propõe a fazer, né? Para se sentir realizado. Porque a realização profissional, sim, é algo importante, que a gente não pode só fingir que não existe. Tô aqui, vou trabalhar de graça e vou ser feliz. Ninguém fez faculdade, 5 anos, estudou pra caramba, para não ter sucesso, para não ter o retorno disso. O que você diria para as pessoas que buscam ou como um início de carreira, ou como uma retomada de carreira, ou novos rumos na sua profissão? Porque você é um grande advogado. Obrigado. Eu vou aceitar pela amizade. Imagina. Quando na primeira aula da minha faculdade, o diretor foi nos receber. Já é falecido, mas Ayrton da Costa Paiva, e ele disse que a profissão do direito era muito bacana, a profissão da advocacia, ele era advogado, porque você conseguia discutir o maior problema do mundo sentado na frente de um amigo na mesa de um bar, falando de dois advogados. E eu, infelizmente, quando eu vou discutir um problema sério, eu vou lá no escritório. Mas o que eu tirei daquela lição é que você precisa ter bons amigos na área do direito. Eu acho que o bom advogado é o advogado que faz boas relações profissionais desde o primeiro dia da faculdade. Porque aquele amigo, ele vai te indicar livros, ele vai te incentivar a estudar. Então, ambiência. Quanto mais amigos, quanto com amizades com professores, amizades com colegas de turma, o que você está lendo? Eu acho que trabalhar em grupo, trabalhar com esses amigos é o melhor conselho que eu posso dar hoje já, sei lá, 25 anos depois de formado. Porque se tem uma coisa assim que eu me ressinto de um pouco de faculdade, amigos eu fiz aos montes. Era representante de turma, eu fiz muitos amigos que permanecem até hoje. Mas eu queria ter mais amizade com os meus professores, por exemplo. Falo, olha, eu podia ter feito laços melhores com os meus professores lá de trás. Não fiz tantos. Então, assim, ter bons amigos e bons contatos, que hoje em dia o pessoal chama de network, eu ia falar o melhor conselho que você pode ter. Porque é quem vai te indicar cliente, é quem você vai poder trocar ideias sobre um problema mais complexo, é quem vai poder te indicar a solução, é quem vai poder te ajudar, às vezes, construir pontes, né? Pode ser depois virar teu sócio. Então, eu acredito que o advogado recém-formado que terá sucesso é o advogado que tem bons amigos na área. Eu, quando recém-formado, fundei aí o grupo de debates tributários. Qual foi a nossa ideia? Vamos chamar advogados da nossa idade de todos os escritórios do Rio, todos no mesmo período de vida, todo mundo jovem, e vamos nos reunirmos aí 2 vezes, 3 vezes por mês e falar de tema técnico, falar de carreira, falar de salário. E esse grupo permanece até hoje. Hoje tem 1.500 pessoas. Quase um podcast, né? É igual daquela época. Verdade. E aí, olhando de novo para a câmera, né? Os amigos que fundaram o GDT comigo são grandes amigos meus, vários padrinhos de casamento, eu sou padrinho de vários deles, a gente vive o tempo inteiro juntos. E hoje eu faço parte lá da SEAT, da OAB e da BDF. E é ali que eu busco inspiração para os novos estudos, para os novos cursos. Eles me chamam para eu dar aula. É mais uma vez o grupo crescendo, né? O grupo. O grupo levando o indivíduo, assim. Se retroalimentam. Né? É o grupo, mais uma vez, fora do escritório. O advogado que se fecha na sua sala ou em sua casa e sai estudando milhares de livros sem ter nenhuma relação interpessoal com colegas da área, acho difícil ele ter sucesso. Excelente conselho. Infelizmente, estamos acabando o nosso tempo. Estamos esgotados no tempo. Voou. E a gente poderia realmente ter muitos episódios para falar muitos assuntos a esse respeito. Vamos lá, deixa eu só deixar uma reflexão aqui para os nossos ouvintes. Para a empresa excelente, a inovação é a única coisa permanente. Nos despedimos aqui desse grande advogado que nos honrou muito com a sua presença nesse podcast.
Adoramos ouvir vocês, suas experiências, e esperamos que isso possa ter auxiliado outros colegas, outros ouvintes do nosso podcast. Se você gostou desse episódio, aí agora eu falo com os nossos ouvintes, e ficou até aqui com a gente, por favor, faça um print e publique no seu Instagram com a hashtag Carreira Jurídica, por um erro aqui ali ainda não está, né? Mas a hashtag desse episódio é Carreira Jurídica e marque os nossos perfis. Até o final de fevereiro de 2024, vamos sortear entre os nossos ouvintes mais uma caneca do nosso podcast, linda por sinal, como a que estamos usando aqui. Aproveita para nos enviar seu comentário, sua dúvida, sua sugestão. Interaja conosco, queremos saber sua opinião. Agradecemos demais a sua presença. Lívia, Natália, foi um grande prazer esse bate-papo. Dizer que a caneca realmente está linda, eu adoro a cor laranja. Fui presenteado com uma e estou super à disposição das pessoas que estão nos assistindo também. Eu sou mais de LinkedIn do que do Instagram, mas me procure lá, Breno Kingma, se tiver qualquer questão que queira me enviar, trocar ideia, tudo, eu estou super aberto. Tenho alma de professor, além de advogado. Tem um olhar de professor também, um olhar assim, e te interrompendo, né? Não posso fugir a minha... Amo meus alunos, então vai ser um prazer, seja o advogado mais jovem, seja o colega que já está com o mesmo tempo de carreira, pode me adicionar no LinkedIn, vai ser um prazer trocar ideias. Breno, sim, muito obrigada. Foi um prazer enorme. De fato, a sua paixão pela advocacia renova a nossa, né? Eu e Lívia aí retomando nossas carreiras, advogando de uma maneira diferente, porque todas essas mudanças nos trouxeram essa oportunidade. E o podcast veio agregar, acrescentar e permitir exatamente o que a gente falou aqui. Diálogo, troca, crescimento profissional. Networking. E o que a gente deseja é que o nosso espaço seja o espaço de crescimento para todos que nos rodeiam. A gente quer que o nosso crescimento transborde e atinja as outras pessoas para que a gente possa seguir juntos para fazer o nosso melhor, de maneira individual, mas caminhando juntos. Foi um imenso prazer tê-lo aqui conosco. O prazer foi meu. Muito obrigada.